Bento XVI destacou o ardor missionário do santo espanhol, fundador dos Freis Dominicanos. No coração da igreja, a exemplo de Domingos, destacou o Papa, deve arder sempre um fogo missionário que impele a anunciar e testemunhar o Evangelho de Jesus a quem não o conhece ou dele se afastou. O pontífice explicou que, para o bom sucesso de sua missão evangelizadora, Domingos de Gusmão recomendava a vida comunitária em pobreza e o estudo como preparação ao apostolado. Ele exortou a todos os evangelizadores a se dedicarem ao estudo e cultivarem a dimensão cultural para poderem anunciar a Boa Nova em meio a uma sociedade secularizada. Bento XVI afirmou que é consolador notar que também hoje existem pessoas movidas pelo entusiasmo missionário, seja nas antigas ordens quanto nos novos movimentos eclesiais, que anunciam com vigor a mensagem de Cristo. São Domingos nutria uma grande devoção pela Virgem Maria, e este foi um dos segredos de sua santidade, afirmou o Papa. Ele e sua ordem foram os grandes divulgadores do rosário, prática de piedade tão querida pelos fiéis. Ao final da catequese, Bento XVI foi homenageado por um grupo de malabaristas do circo americano, da família Tony, que fez uma apresentação na Sala Paulo VI. Que beleza, você viu aí a catequese do Papa, que acontece toda quarta-feira, não é? Nesta quarta-feira, o Papa falou de São Domingos de Gusmão, um santo extraordinário. Todos os santos são extraordinários, né? Mas São Domingos teve um papel especialíssimo na igreja, porque ele, lá do século XII, espanhol, ele viveu exatamente numa época em que havia uma heresia muito forte na Europa, os cátaros, que, aliás, por causa deles, acabou acontecendo a questão da Inquisição. Mas eu notei, me chamou a atenção duas coisas que o Papa colocou de São Domingos. Vivia a pobreza e o estudo. E obrigava os seus missionários a estudar e muito. Tanto assim que São Tomás de Aquino era dominicano. Né? A grande potência intelectual da igreja era um frade dominicano. Quer dizer, então o evangelizador, o Papa diz, tem que estudar muito. Eu estou dizendo isso porque eu encontro, ora, aqui e ali, eu falo, não precisa estudar não, basta a gente ler aqui a Bíblia só, tá bom, opa, estuda, porque senão você vai ensinar coisa errada para os outros. Tem que conhecer o catecismo profundamente, se puder fazer um curso de teologia, faça um curso de Bíblia, né? Para poder, como diz São Pedro, dizer aos outros qual é a razão da nossa esperança. Ok? Muito bem. Já estamos aqui com a Juliana Santos. Muito boa noite, Ju. Boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Boa noite você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria mais uma quinta-feira estar com vocês. Ô, Ju, você já tem pergunta para o Márcio aí? Tem várias pessoas nos acompanhando pelo Twitter. Já temos a primeira pergunta. O Claudemir faz a seguinte pergunta. Existe má fé da parte da imprensa quando o assunto é a Igreja Católica ou é apenas ignorância? Existe um pouco de má fé, mas talvez não aquela má fé intencional, como a gente acabou de comentar aqui, mas existe muita ignorância. Porque nas redações é comum que haja aqueles repórteres que conheçam mais a fundo um determinado assunto e que por isso acabem sendo escalados para fazer as reportagens que aparecem no dia a dia sobre aquele determinado assunto. Então é comum você ter um jornalista especializado em saúde, um jornalista especializado em educação, um jornalista especializado em meio ambiente, um jornalista especializado em ciência. Mas é muito difícil você ver nas redações hoje um jornalista que seja especialista em religião. Ô, Márcio. Desculpa, pode continuar. Acho que existe aquela impressão de que religião é um assunto que a pessoa não precisa se aprofundar para fazer a cobertura, né? Que qualquer um pode fazer. E por causa disso acabam ocorrendo errinhos cômicos, alguns deles, né? Trocar a canonização por beatificação, até os errinhos trágicos, que são esses que a gente vê às vezes que foram
a perpetuação das lendas negras. Por exemplo, só um pequeno detalhe. Eu leio um grande jornal de São Paulo todo dia. Ô, Marcos, o jornal escreve igreja com I minúsculo. Igreja instituição, igreja católica com I minúsculo. Pelo amor de Deus. Eu já escrevi para esse jornal umas 3 vezes e os jornalistas continuam falando no editorial do jornal. A igreja com I minúsculo. E meu amigo, igreja com I minúsculo é onde eu vou rezar. A instituição é com I maiúsculo. Isso qualquer criança que estudou um pouquinho de português sabe. E um jornalista... O que é isso? Eu não tenho como dizer, comprovar, mas pode ser uma Sabe, opção não é só um jornal. jornal, não. Parece má fé, Márcio. Então, pode Parece, ser às vezes, uma opção do jornal para passar uma mensagem. Vamos deixar por conta de um erro de português apenas. Né? Ô, Márcio, eu peço licença a você, um rápido corte aqui, para eu colocar mais uma vez algo que é muito importante. O Encontro Nacional para Políticos Católicos, que vai acontecer, né? Patrocínio da Renovação Carismática Católica, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2010, em Vitória, no Espírito Santo. Tem aqui, inclusive, um telefone, quem quiser fazer contato. O telefone é 27 3223 5619, 3223 5619. O tema é esse: unidos pela tua palavra, reconstruiremos as muralhas. É patrocínio da Renovação Carismática Católica para fazer com que os políticos católicos atuem realmente com, assim, ardor apostólico, né, dentro da classe política. Inclusive, eles me convidaram para fazer uma palestra para os participantes sobre ética e moral na política. Eu vou com muito gosto. É apenas uma pregação, uma palestra, mas faço questão aqui de divulgar. É do Ministério Fé e Política da Renovação Carismática Católica. Bom, aproveito, Márcio, para mostrar também esse livro, Ciência e Fé em Harmonia. É um livro que está dentro desse assunto que nós vamos conversar daqui a pouco com o Márcio também. Inclusive questão de Galilei, etc. Bom, Márcio, a segunda notícia que nós temos aqui, eu vou comentar algumas, vou passar algumas para você comentar, para que depois a gente possa entrar na matéria aí da ciência, fé, etc. A segunda notícia é: Marcha pela Vida enche as ruas de Washington, Estados Unidos. 300 mil pessoas contra o aborto. Olha que coisa bonita. Ao redor de 300 mil pessoas se reuniram sexta-feira, 22 de janeiro, na capital dos Estados Unidos, na Marcha pela Vida, no 37º aniversário da sentença famosa Roe e Wade, né, que legalizou o aborto nos Estados Unidos. Olha, sabe, Márcio, eu tenho a esperança que mesmo com um presidente americano, hoje, a favor do aborto, eu tenho esperança que o aborto caia nos Estados Unidos. Você também tem essa esperança? A gente reza para que aconteça, né? Inclusive, em 2003, eu viajei aos Estados Unidos por outros motivos, e era nessa época de janeiro em que se comemora o aniversário. E eu não sabia, fui visitar o Capitólio do estado da Geórgia, e havia ali a manifestação contra o aborto, né? Então, fiquei ali por alguns momentos também. Eu tenho lido, Márcio, que mais da metade dos jovens americanos são contra o aborto. Eu li uma notícia semana passada: 56% dos jovens americanos são contra o aborto. É interessante, está crescendo nos Estados Unidos uma reação contra o aborto. Bom, uma outra notícia, de Estrasburgo, aprovada nova resolução sobre saúde sexual e reprodutiva. Leia-se aborto. É um eufemismo. Eufemismo é você dizer uma coisa com outras palavras, para que as pessoas não entendam